aqui para avisar que a gente tava aqui no TalkSense, né, com a Cíntia. O sinal caiu, cara, com 36 minutos de vídeo, mas o vídeo vai sair, tá, até onde foi gravado. Vai ter um Cíntia 2 aí pra gente... Ela vai voltar aqui pra gente fazer outro dia e tal. Mas é isso, cara. Eu quero pedir desculpa, né? Desculpa não, porque foi por conta do sinal, né, que caiu e o celular parou. Mas... Gente, acompanha aí que vai ter mais candidato. A nossa agenda tá lotadíssima, viu? Com candidato não, gente. Com entrevistados aí. Show de bola. Então, segue a vida aí. Vamos lá, galera. Tamo junto. Valeu. Gente, acabamos de gravar aqui o TalkSense com a doutora Cíntia, psicóloga aqui do Rio Grande do Sul, que é referência aqui na nossa cidade, né? No Vale do Joá inteiro, no Acre inteiro. E fica ligado, deixa o like, deixa o comentário aí embaixo. Se você quiser fazer alguma pergunta pra ela, pra mim, pode ficar à vontade, tá? Compartilha isso com um amigo de vocês, com familiares, tá bom? E é isso aí, tamo junto. Doutora Cíntia. Bom dia, Bruno. Nossa primeira convidada aqui do TalkSense. É um quadro descontraído para a gente bater um papo com pessoas que são referência no segmento. A doutora Cíntia é psicóloga aqui em Cruzeiro do Sul. Essa época de pandemia está fazendo vários conteúdos de live, vídeos, a convite das pessoas também que tem uma relevância na sociedade, que influenciam as pessoas. Então, nada mais justo do que ter a senhora aqui. Tá, muito obrigado por aceitar o convite. Acho que para o primeiro quadro, estou feliz demais, é uma honra mesmo ter a senhora aqui comigo. Enfim, como é que a senhora está nessa época de pandemia, questão de trabalho, sair de casa, ter que fazer compras, como é que está a pressão da senhora nesse meio? Bom, eu quero agradecer primeiro o convite. Eu me sinto honrada quando vem de um convite de um jovem, né? Geralmente quem me convida são as pessoas mais velhas que eu. E aí quando vem um jovem, eu me sinto mais jovem. Então eu fico honrada e que todos vocês possam estar aproveitando essa entrevista, esse bate-papo, com algumas dicas que eu quero dar. Até nós que somos psicólogos, nós também passamos por ansiedade, ainda mais nesse período, né? Todos nós fomos tomados por essa notícia, né? E a gente achava que ia ser rápido, né? Já vamos indo para o 4º mês de quarentena. Mas, assim, meu trabalho não parou. Eu trabalho na maternidade de Cruzeiro do Sul e eu trabalho no CREAS. No CREAS nós passamos 1 mês e meio, quase 2 meses parados, mas já retornamos, um dia sim, um dia não, e a maternidade é todos os dias, de segunda a sexta que eu trabalho. Então, como eu trabalho com comportamento, eu trabalho com as pessoas que estão sofrendo, Bruno, é impressionante como aumentou a procura de pessoas assim pelo WhatsApp. A gente tem um grupo de psicólogos voluntários, ao todo são 21 psicólogos. Bastante gente, todo de Cruzeiro? Esses 21? Não, nós temos psicólogos de Feijó, de Tarauacá, Rio Branco, Porto Acre, Brasileia e Manaus. Eita, não foi até E tem Manaus. uma psicóloga que é brasileira, está na Itália. Ela nos assessorou bastante, até porque no início ela pegou toda aquela pandemia lá na Itália, na época, então ela de vez em quando dá uma assessorada aí no grupo. Sim. Mas nós já tivemos aí quase 300 pessoas que procuraram o nosso trabalho. Ainda tem procurado, é um atendimento online, gratuito, fica aberto, aí depois o Bruno pode divulgar para vocês. Sim, né? A lista desses psicólogos é totalmente sigiloso, mas é para assuntos referentes à pandemia, aos medos. Então, na verdade, a gente se sentiu pressionado também a se isolar, ter distanciamento social. Então, era trabalho, casa. E lá, como só é eu e meu esposo, então, geralmente, ou era ele que ia no supermercado, ou era eu, não dava para ir os dois, né? Sempre tomando os cuidados, máscara. Tanto que nós estamos aqui num distanciamento que tem mais de 1 metro, o nosso distanciamento dá para ficar sem máscara. Mas é o tempo inteiro máscara, álcool em gel. É claro que eu não peguei aqueles problemas de exageros, como muitas pessoas, né? Tem pessoas que não conseguem dormir. Então, foi isso. É exatamente isso. E acredito que essa procura na área da psicologia teve sempre um tabu, porque as pessoas acham que associam a psicologia a algum distúrbio que a pessoa tem. Às vezes, ela tem um receio de procurar, né? Um psicólogo não assume, sabe? É porque uns têm medo de expor.
os seus problemas. E tem outras pessoas, Brunas, que falam assim, eu não vou no psicólogo, eu não estou louco, Não precisa. esse é um mito, né? É um tabu. E que, na verdade, por exemplo, eu não atendo loucos. Os loucos, como é que fala, assim, as pessoas que estão fora de si, eu não faço esse atendimento. Mas, assim, eu atendo as pessoas que têm algum problema. Você pode não ser louco, mas você deve ter alguma ansiedade. Sim, é totalmente normal, né? É totalmente normal, mas tem aquela ansiedade que a pessoa já não consegue mais dormir, a pessoa já não consegue mais fazer certas coisas, começa a ter umas paranoias, uns medos, né? Mas se não tratar, a tendência... Se não tratar, isso acontece. Primeira viagem. São os imprevistos das entrevistas. Então, acho que psicólogo, ele sempre, acho que todos, sem exceção, para ser um profissional relevante na sociedade, ele deve ser, sim, essa linha de frente que diz, pô, cara, vem comigo que não é isso que você está pensando de ter isso, poxa, eu vou no psicólogo, eu tenho algum problema que vai me envergonhar perante a sociedade. Eu admiro isso em todas as profissões. Eu acredito que tem que ter essa linha de frente da pessoa se impor e mostrar, principalmente no nosso país, que não é acostumado com esse acompanhamento de saúde, desde psicológica até física, porque no Brasil a gente tem a cultura assim, aí para fora a gente tem essa cultura de que o pediatra, ele realmente acompanha o familiar até os 18 anos de idade, aí para fora, até ele se tornar realmente de maior. Aqui a gente não tem isso, a gente leva no pediatra criança, depois vai de adulto, às vezes nem tem costume de fazer check-up. Eu acredito que essa pandemia fez algumas pessoas entenderem que a saúde vai além só do físico. A gente tem sim que estar envolvido em atividades sociais, né, em meio das pessoas. Acho que essa parte é da psicologia. Eu acredito que a senhora tem estudado também mais ainda sobre o assunto, né, para se aprofundar, para poder atender essas pessoas que estão... Porque, na verdade, em tempos de pandemia, a gente tem tantas opções, principalmente online, que a gente precisa estudar. Por exemplo, eu fiz um curso no Instituto Albert Einstein sobre assistência psicológica no tempo de pandemia, desde quando uma pessoa que ela não tem a Covid-19, como a gente pode cuidar dela, porque todo mundo ficou inseguro, não foi, Bruno? É um novo mundo, É um novo mundo, o mundo não vai ser mais do mesmo jeito. Então, preparar essa pessoa, tem muita gente que vai ver, sim, parece que está sentindo sintomas, mas não é da Covid. Se não tivesse a Covid, nós teríamos gripe, malária, entre outras coisas. Mas as pessoas, elas foram acometidas na sua saúde mental. A mente é poderosíssima, né? E aí elas passaram a acreditar e passam a ter febre emocional, entre outras situações. Aí o que acontece? Aí também a gente trabalhou a parte de óbito, né? Como preparar essa família para dar a notícia, porque todo mundo sabe já que quem morre de Covid não consegue nem... A família não pode se despedir. Eu presenciei um amigo nosso que morreu. Eu fui até o enterro. É muito triste você ver que a pessoa fica a quase 20 metros de distância da cova. Enfim... Tudo isso mexe com o ser humano. A questão desse período da pandemia, os profissionais de saúde estão sendo supervalorizados. Como você falou, linha de frente, de fato. Vocês estão vendo aí na pandemia que ninguém fica falando muito de jogador de futebol. É verdade. Todo mundo fala de hospital, fala de médico, fala de profissionais técnicos de enfermagem, que nós temos que valorizar também essas profissões de saúde. E cada vez mais nós temos que valorizar, porque, olha, eu que trabalho na maternidade, a gente trabalha com pessoas que a gente vê que precisa de uma reeducação. Muitas pessoas, pacientes, acham que usar máscara, tira, fica cobrindo o queixo. Muitas pessoas não têm essa consciência, porque a gente nunca imaginava que um dia nós iríamos usar máscara para todos os lugares. Obrigatoriamente. E aí o que acontece? Às vezes a gente vê pessoas na rua, caminhando, ou dentro de um próprio trabalho, tira a máscara, vai cobrir o queixo, ou nem usa. Passar a mão na máscara. É a conscientização. Eu tenho que ter os altos cuidados. E outra questão que é muito importante abordar para esse público, para todos em geral, é a prevenção da saúde mental. O que fazer? Porque no início, eu me lembro que no início a gente queria ficar mais no Netflix.
Antes de chegar ficava assim, em casa. ver E aquele que- medo, a gente consumia mais álcool. Parece que agora a gente está se acostumando e se acomodando. Esse que é o perigo. Sim. Aí você às vezes acha que não tem mais nada para fazer, começa a ficar entediada, e muita gente quer ficar saindo para ir na rua ou saindo para festas. Então é importante todos esses autocuidados. Eu acredito que o conhecimento ele deve andar junto com o que é necessário. Por exemplo, Claro. a gente teve essa acomodação, porque assim, no início, como a senhora falou, eu vi uma escala que era assim, antes do Covid chegar, o medo estava lá em cima e a prevenção lá embaixo. À medida que o tempo foi passando, esse gráfico foi alternando. Verdade. A prevenção, o medo caiu e a prevenção aumentou de acordo com o conhecimento. Mas Sim. as pessoas aproveitaram desse conhecimento, que é usar máscara, álcool em gel, para ficar livre e sair para todo canto, ver parente e tudo mais. Mas eu acredito que esse conhecimento deve ser usado porque a gente está fazendo aqui agora. Atender ao público através da internet, que é o que as pessoas têm, é mais viável, né? Acredito que é para isso, tipo, a pessoa fazer uma visita que tem alguma coisa a ver com saúde mental, que tem a ver com a visita em casa, tipo, de um médico que vai atender você em casa, atender um amigo, essas coisas. Acredito que o conhecimento deve ser usado para isso e não para pessoas estão fazendo indo para banho, para garapé, vendo que está tudo liberado. E outra coisa rapidinho que a senhora falou que Sim. a parte da saúde está sendo super valorizada. O que aconteceu no Brasil foi um grande plot twist, assim, uma grande reviravolta, que foi quando o Ronaldo Fenômeno disse que não se faz Copa com hospital. Agora está ao contrário. A gente tem os estádios estão virando hospitais de campanha para atender a demanda da saúde. Cara, isso reflete um pouco do que o Brasil era e está sendo ainda hoje em dia. E é verdade. E também o que está em evidência também, né? A questão do amor ao próximo, essa questão de um Exatamente. ajudar o outro, não só os altos cuidados quanto à higiene, quanto a esses cuidados de prevenção para não pegar a Covid. O que acontece é que a questão do amor ao próximo. Tem pessoas que só fazem criticar, tem pessoas que, ao invés de colaborar, de ajudar, fica na sua, vamos dizer assim. A gente tem visto aí muitas campanhas, a gente vai ver nos jornais, muitas pessoas estão sendo solidários, né, investindo em materiais, os EPIs, que é os equipamentos de proteção individual, a máscara, luva, touca, entre outros objetos, e álcool em gel, mas muito, muito interessante. O que várias empresas estão fazendo, além de dar dinheiro, é dar produtos, é dar palestras, é dar incentivos, cursos para que as pessoas também tenham crescimento. Porque, olha só, eu estava vendo uma pesquisa aqui em Cruzeiro do Sul, 11%, é muito pequeno, são pessoas que têm um trabalho formal. O que é isso? Tem um trabalho fixo, É só isso mesmo? público. 11? Só isso. Nossa. É uma pesquisa que foi feita na área, Pouquíssimo mesmo, na área de gestão pública, e foi me passado, está com um mês essa informação, porque eu não estava conseguindo entender o porquê, porque eu sou do Paraná. Por que Cruzeiro do Sul estava com um número enorme? Por que Rio Branco e outros lugares estavam com números assustadores? E lá no Paraná o número estava bem pequeno, mas daí foi me explicado que 11% da população adulta tem emprego formal, já tem emprego fixo. Eu não digo carteira assinada, eu digo que tem seus empregos efetivos, os comerciantes, né? Entendi. Ou seja, 89% são pessoas que estão, muita gente desempregada. Não sabe o dia de amanhã, né? São autônomos, não sabem o dia de amanhã, e aí o que está acontecendo? Estão fazendo esses trabalhos muito clandestinos, algumas pessoas estão se virando, tem outras pessoas que estão, de fato, tentando voltar à sua vida normal, e está difícil, porque a taxa de desemprego aumentou muito grande. É só ver lá na Caixa Econômica a quantidade de pessoas que foram buscar o seguro-desemprego e a quantidade de pessoas que se cadastraram nesse auxílio emergencial. Isso fez que
com que as pessoas pensassem que o dinheiro, de fato, ele é importante para colocar a comida, porque tudo hoje gira em torno, Bruna, de dinheiro. Sim, senhora. Aí muitas pessoas estão procurando aí o auxílio emergencial e que, na verdade, só tem ajudado muitas pessoas, né? E essas pessoas se aglomeram, aí por isso que também aumentou aí o número de casos. Mas muitas pessoas não são educados para essa área de saúde, desses altos cuidados. Não adianta só botar a máscara, Bruno, e a pessoa pega e põe a mão na boca, não lava a mão direito, né? Mas, enfim, é muito importante sempre cada um de vocês estarem atentos ao que fazer para tirar o estresse. A gente pode daqui a pouco falar sobre isso, né? Sobre o estresse, porque até eu já me peguei estressada nesse período de pandemia, né? Porque nós todos estamos acostumados a ficar na rua. É verdade. Fazer sempre alguma coisa, final de semana, um passeio, né? E ficando em casa, dá para fazer tanta coisa em casa, mas a gente não quer fazer. Muita coisa mesmo. E, sim, esse seria um ponto, porque eu sou deficiente físico, assim, não preciso necessariamente da ajuda de algum responsável e tal, mas eu fico pensando assim, pessoas como assim, a Ritinha, que é muito conhecida, como que vai fazer que tem assim, o mesmo problema de locomoção que ela? Como é que a pessoa responsável vai fazer para ir no mercado e deixar em casa, sendo que tem um risco de acontecer alguma coisa, sabe? Do deficiente que precisa de todo o tempo ter um monitoramento, como é que faz nessa pandemia? Se não pode levar junto, é um risco levar junto, porque a pessoa é o grupo de risco. Fico pensando na minha cabeça, tipo, até que ponto as pessoas vão ter, sabe, essa falta de precaução, sabe? Porque a pessoa dá para ir, sim, tranquilamente, mas a questão é que se eu me cuidar e a senhora não, é muito arriscado, tipo... Claro. É quase que inválido a minha precaução, porque não vai servir. Se uma pessoa está de máscara, outra pessoa não está, e possa ter o vírus, ela vai passar com certeza Sim. no mercado, seja onde for. Então, respondendo à sua pergunta, é porque muitas pessoas elas precisam uma das outras, né? Totalmente dependente nesse caso dessa Exatamente. pessoa, né? Idosos também, pode ser. Então, o que acontece? É preciso ter uma programação. Por exemplo, enquanto eu preciso ir no supermercado, eu faço uma lista daquilo que, de fato, eu vou precisar para eu não ter que ficar saindo mais vezes. Então, eu tenho que procurar um cuidador, eu tenho que procurar um vizinho, um amigo, um parente para ir para mim, ou eu preciso dispor, às vezes, olha, eu vou te dar um dinheirinho, ou se não, por amor mesmo, voluntariamente. Sim. Você pode ficar com essa pessoa porque ela não consegue, tem que monitorar. Então, é dessa forma que pode acontecer, uma programação. Mas, às vezes, essa pessoa não tem vizinho que possa ajudar, não tem uma pessoa, um parente. Então, essa pessoa vai ter que se organizar de como que vai fazer. Se ela tiver carro e tem condições de colocar essa pessoa dentro do carro, ela deixa essa pessoa no carro e vai fazer as compras. Né? Já aconteceu, né? De deixar um jovem que é deficiente físico e dentro do carro, porque ele não podia ficar sozinho em casa, não tinha ninguém para deixar essa mãe separada e não tinha. Então, o que aconteceu? Ela levou no carro e falou, meu filho, deixa você aqui e daqui a pouco eu venho. Então, ela foi rapidinho, fez as compras. Então, existe essa possibilidade. Mas daí não tem carro. Então, tem que achar um jeito, um meio. Sempre vai ter alguma solução para isso, né? E o mais importante, né, de tudo é ver o que vai fazer. É essencial, é necessário, eu vou para a rua, entende? Hoje, uma coisa que eu achei muito bacana aqui em Cruzeiro do Sul é que funciona o sistema de delivery. É verdade. A pessoa liga, né? A pessoa liga lá no supermercado, fala, olha, liga. Não tem, às vezes, da internet, mas liga, olha, eu quero 1 quilo de arroz, eu quero 1 quilo de carne moída, eu quero assim. A minha compra acho que vai dar mais ou menos uns R$200. Então, tá. Que horas você pode vir trazer? E é tão rápido, eu presenciei no supermercado aqui da cidade, eu não vou citar o nome, e, inclusive, esse supermercado, uma funcionária que estava fazendo a compra, ela me contou
E ela falou, olha, essa pessoa, tem pessoa idosa dentro de casa e não consegue, ela não pode sair, porque a pessoa idosa é muito agitada e fica na cama, então não podia. E por telefone, nem internet essa pessoa tinha, aquele telefone simples, e conseguiu, chegou lá, fez uma transferência bancária. Eles levam a maquininha. Hoje em dia tudo é mais fácil, Se né? fez Na muito tecnologia. prestativo nesse segmento de mercados e tal, se fizeram muito prestativos enquanto a delivery, esse tipo de coisa. Sim, nós temos tantas opções. As pessoas encontraram muitas soluções que são fáceis para nós, né? A pessoa está com vontade de comer uma pizza, pega e liga. E se cair o sinal, a pessoa vai até lá. É verdade. Se não faz. É assim, a gente tem os improvisos e tudo hoje funciona. Geralmente aqui, na base do telefone, da tecnologia que nós temos a nosso favor. Eu acredito que a gente está vivendo o ápice desse amor ao próximo. Sim. Eu acredito que acho que nenhuma coisa assim, a não ser assim na época do fim mesmo dos tempos, falando assim como um cristão, eu acredito que a gente está vivendo esse ápice. Eu acredito que não teve outra epidemia que tivesse se transformado em pandemia que tenha parado o mundo inteiro, sabe? Todos os continentes. Claro. E eu quero assim saber da senhora. A gente está vivendo esse ápice do ser humano, mas também do profissional. Eu acredito que a senhora nunca tenha imaginado que ia chegar a um ponto que esse seria o seu ápice, através de uma pandemia, do que a senhora está se esforçando mais, estudando mais, buscando uma coisa totalmente fora do padrão. Né? Eu acredito que ninguém estava preparado para isso. Assim, claro que profissionalmente a pessoa tem um preparo, mas não imaginaria que isso ocorreria nunca, jamais. Aí eu quero saber assim da senhora. A Cíntia, que começou a fazer a faculdade, que planejou uma carreira, planejou como seriam as suas atitudes, o seu comportamento na psicologia, como a senhora enfrentou isso, quando a senhora a gente ficou sabendo da pandemia, como é que a senhora enfrentou esse seu ápice, o ápice do seu profissionalismo? Olha, eu acredito assim que não mudou muita coisa, não foi muita coisa, não. Porque quando a gente ama o que a gente faz, Bruno, a gente faz bem feito, a gente toma cuidado. O que eu melhorei muito mais ainda foi a questão assim, a pessoa está numa necessidade mesmo de um psicólogo, porque quando começou a pandemia, automaticamente eu já comecei a ler, já procurei esse curso, já procurei saber, e eu falei, gente, os profissionais de saúde, não adianta a gente só ver as pessoas lá de fora, a gente também tem que trabalhar esses profissionais que atuam na linha de frente, pressão o tempo todo, medo de chegar em casa e de repente infectar um filho, um bebê, e eu tenho visto que aumentou consideravelmente a quantidade de pessoas ansiosas, o transtorno de ansiedade. Eu acredito que a indústria farmacêutica está vendendo tanto remédio para ansiedade como agora. Eu tenho conversado com psiquiatras da cidade e eu tenho encaminhado para psiquiatras, porque não somente a psicoterapia, que é o tratamento, a terapia mesmo em comum, como tem pessoas procurando a terapia, mas não só a terapia tem ajudado, porque a pessoa precisa de uma medicação para dormir, um pouco mais, para se acalmar. Esses remédios é para aliviar os sintomas. Às vezes a pessoa tinha uma história de ansiedade. Tem pessoas que não tinham esse histórico de ansiedade e passou a adquirir devido ao medo, devido a toda uma situação que nós estamos enfrentando. Questão desse trabalho voluntário, eu estava na minha casa e num domingo eu vi que várias pessoas, vários psicólogos em São Paulo, no Rio de Janeiro, quando estava se explodindo os casos lá, que os psicólogos estavam começando a se manifestar voluntariamente. E aí eu conversei, eu também sou cristã, eu senti assim, aquela coisa de Deus mesmo, eu falei assim, não, corre atrás. Aí eu comecei a mobilizar os psicólogos, aí todos eles voluntariamente, eu pensava que só ia dar uns 3 psicólogos, sabe? E a gente tem um grupo de psicólogos do Juruá, e aí são vários psicólogos, porque também tem psicólogos, esqueci de falar, né? Tem psicólogos também de Taumatuba no nosso grupo. E aí começou aí eu falei, olha, e aí o que vocês acham? Aí um abraçou a causa, o outro abraçou a causa, e foi indo, e o pessoal queria entrar.
Então, foi muito legal. A gente começou a fazer os trabalhos de divulgação e como é importante, né? A ideia partiu de mim, mas eu digo que o mérito são de todos os psicólogos. O propósito eu é muito acredito maior, que o eu acho. propósito é um mesmo, vamos ajudar todos, né? E a gente está aí com uns 300 e poucas pessoas que já procuraram o serviço. E fora que os psicólogos estão aí aumentando os casos aí presencialmente. A gente não deixou de atender na clínica. Quem tem clínica está com o consultório cheio, principalmente relacionado às pandemias. Uma outra coisa que eu queria destacar é a questão mesmo desse amor ao próximo e desse amor aos seus, né? A gente teve que ficar em casa, né? Sim. Aquela coisa do hashtag fica em casa. E as pessoas tiveram que presenciar e brincar com seus filhos, quem é casado. Conviver ou realmente. Conviver e olhar. Teve gente que olhou para a esposa e falou, nossa, eu não sabia que ela fazia isso. Ou a esposa falou, meu Deus, meu marido sabe fazer tudo isso, e eu não valorizava. E aí passaram a ter esse amor. Mas, em contrapartida, né, a gente tem visto aí casos na delegacia, eu também acompanho, porque eu trabalho no CREAS, o número de violência doméstica tem aumentado contra filhos, contra maridos e até mesmo contra esposas, principalmente contra a esposa. Mas muitas mulheres começaram a ficar estressadas porque o marido estava em casa, ou só está no celular, ou só está aí, você não me ajuda. Então, tem esse amor de estar junto, mas aí tem os problemas por causa das diferenças. O marido saía para trabalhar, ou a mulher, a criança ficava aos cuidados dos avós, e aí passaram a todo mundo ficar dentro de casa, criança fazendo barulho, porque criança ela é barulhenta por natureza, isso faz parte, nós todos fomos crianças. Uma fase, né? É a fase, criança quer brincar e tudo, e aí o que acontece? Aí gerou também tensões, mas muitos se uniram. A gente sempre falava para as famílias, né, nos nossos atendimentos, vamos amar o próximo, vamos amar os seus, vamos cuidar, vamos fazer uma rotina, vamos fazer algo que justamente, sabe, Bruno, para que haja esse amor, né? O mundo não vai ser mais da mesma maneira. Eu tenho visto muitas pessoas falarem de Deus nesse período da pandemia mais do que nunca, pessoas que estão orando, rezando. Reencontros, né? Passando. Com Deus. Isso, tendo encontros. Mas eu espero que depois que passar essa pandemia, virar somente endemia, porque aí os estudiosos estão vendo aí que daqui uns dias o coronavírus não vai acabar, vai virar uma endemia, igual o dengue, malária. H1N1, que a gente toma vacina todo ano, né? Sim, tomando todos os cuidados, vai virar uma endemia. Porém, as pessoas vão voltar para as atividades, não vai ser mais do mesmo jeito. As pessoas estão mudadas, então eu espero que as pessoas, quando virar endemia, que as pessoas continuem com esse apego a Deus, que tanto falam de Deus, oram a Deus para acabar tudo isso, que isso daí é algo... Mas eu acredito que veio para despertar muitas pessoas, sabe, sim, Bruno? Despertar essa fé espiritual, despertar esse amor que a gente estava falando agora, o despertar, eu prestar mais atenção às coisas, e a própria saúde, né? Que nós temos que tomar todos os cuidados, passar a fazer, não, acho que eu tenho que cuidar mesmo, depois que terminar tudo isso, vou começar a fazer um check-up, eu vou priorizar a saúde, porque muita gente hoje prioriza o quê? Prioriza comprar casa, prioriza comprar móveis, objetos, e esquece de investir na sua própria vida, na sua própria saúde. Teve gente, agora há pouco tempo, que foi numa cardiologista e gastou uma certa quantia. E não tinha nada, era só ansiedade. Nossa. E aí o coração estava disparado, tudo. E a pessoa disse, se eu soubesse, eu não tinha nem gasto tudo isso. Eu falei, não, você investiu, valeu a pena. Por que valeu a pena? Porque você não tem nada no coração. Se você não tivesse gasto esse dinheiro, talvez tivesse alguma coisa. É um tranquilizante, né? Para a pessoa receber o resultado. É por isso que eu digo que esse é o ápice que a gente vai viver como cristão, como cidadão. Certo. Acho que veio mesmo para dar esse baque, né? Para acordar a pessoa, chacoalhar, falar assim, esse carro aí que você está sonhou a vida toda e agora você não pode sair para nenhum canto, entendeu? Acho que o investimento familiar, o investimento de amor ao próximo,
Investimento no espiritual da pessoa vale muito mais do que bem material. Não que não seja importante, claro que a pessoa deve ter seus sonhos a ser alcançado, mas não Certo. como prioridade de vida, acredito nisso. Enfim, qual foi assim a sua maior dificuldade, tirando o profissionalismo e tal, como Cíntia? A mulher Cíntia, qual foi a sua maior dificuldade em meio à pandemia, a lidar com isso? Olha, a minha dificuldade foi para as minhas rotinas normais, né? De Estagnar, assim, no jeito, né, de... a Cíntia, né, que gosta de fazer caminhada, a Cíntia que gosta de ir muito para a igreja, a Cíntia que gosta de ir para as reuniões de amigas, de passeio. A gente tem um grupo de amigas casadas, né, cristãs, e também tem um outro grupo de pessoas que a gente gosta de sair, tomar um cafezinho, bater um papo assim no final da tarde, tomar um sorvete, interagir. Então, essa foi a maior dificuldade. A gente só interagia mesmo pelo WhatsApp. Aí sempre tem aquele ditado, o pessoal diz, está com saudade de uma aglomeração, não é, minha filha? Não é assim? Né? Mas a gente gosta, né, de interagir, porque é muito bom. Então, essa foi assim, a dificuldade. E a dificuldade também foi porque a gente sempre saía, né? Eu e meu esposo, pizzaria, lanchonete, ia passear, dar uma voltinha. Então, assim, a vida social nossa foi em casa. Então, nós mudamos a nossa rotina. E quantas vezes a gente saiu no carro para passear, e a gente vê assim, que não tem movimento, mas tudo com o vidro levantado, e não saía do carro, só dar uma voltinha, só para sair de casa, dar uma voltinha e retornar para casa. E o isolamento com os parentes, né, do meu esposo, que eles moram aqui, então a gente teve que ficar aí um bom tempo mesmo sem se reunir. Então, essa foi a dificuldade dessa interatividade. Mexe com qualquer um. Isso. Agora, em casa, eu não tive problema. Porque eu sou uma pessoa muito... Eu não consigo ficar parada, né? Então, sempre tinha alguma coisa para arrumar. Ó, na sua casa, que você que está assistindo a gente, sempre tem alguma coisa. Tem um armário, uma gaveta para arrumar. Sempre tem alguma coisa para você pensar. Se eu tivesse... Estava falando até para meu marido, ainda bem que estava tudo fechado e não tinha uma lata de tinta. Porque a vontade, Bruna, até de pintar algumas paredes. Só que não é loucura, não. Tem um pessoal que diz que com as quarentena o pessoal vai ficar meio doido. Eu falei, não, a gente pode fazer algo por nós, né? O que nós podemos fazer é isso. Você tem que buscar algo que te preencha, te dá prazer. Isso. Então, organizar um armário me dá prazer? Não, não me dá prazer. Mas eu vejo tudo arrumadinho. Ocupação, né? Da mente. Mas, olha... A gente percebe, sabe o quê, Bruno? Como a gente junta tranqueira. É verdade. A gente... Coisa que a gente nem sabia que existia ainda de casa. A gente junta muita coisa e fala, meu Deus, não, está na hora de deixar organizadinho, arrumar. Aproveitei também para separar umas roupas para doar. É verdade. Então, assim, dá para você exercitar esse lado social, o que eu posso fazer, tanta gente também precisando, né? Então, é isso. A minha maior dificuldade foi a interatividade com as pessoas. Assim, então eu sempre vejo com a mãe um devocional pela noite. Assim, entrada na noite, a gente sempre senta ali no sofá, coloca na TV ali no YouTube um devocional, um culto. Eu quero saber da senhora, se a senhora tem uma opinião sobre isso. Se para a senhora essa pandemia é sinal do final dos tempos, do que se diz na Bíblia. Que é uma prova que Deus está voltando. O que é que a senhora acha sobre isso? Eu acredito que sim. Eu acredito que é um dos sinais, né? E a própria Bíblia diz que nós íamos ter pestes, nós íamos ter alguma coisa, né? Então, está sendo... Muita gente fala como que Deus é bom, que Ele está permitindo tanta gente morrer. Sim. Né? Mas eu digo que antes de ter essa pandemia, nós também tínhamos mortes por outras coisas, né? Sim, senhora. Então, eu vejo assim, que está um despertar, né? Um despertar de cada um para essa coisa que Jesus vai voltar. É fato. Um dia, é fato, é bíblico. Um dia Jesus Cristo vai voltar e... Será que nós estamos preparados, né? Não adianta ser só bonzinho. Eu sou bonzinho, quase não saio de casa, né? Eu tenho... Mas, olha, Bruno, essa questão do devocional, de quando você faz o devocional,
Eu também faço meu devocional, é muito importante. O que é devocional? Eu não sei se as pessoas sabem o que é isso. É quando você tira um período do seu dia, né? Você lê a Bíblia, você canta talvez uma música, ouve uma música, e você também vai ler a Bíblia e vai entender, vai conversar um pouquinho sobre aquilo. É muito importante, porque a gente tira tanto tempo, às vezes, para WhatsApp, Instagram, Facebook, e aquele tempo é tão pequeno, e dá tempo depois para a gente olhar a rede social. Mas esse momento, ele traz edificação para a nossa vida, traz ensinamentos, faz a gente refletir, ficar mais atento. Por exemplo, eu vou falar uma coisa que eu admiro, né, em você. Nunca a gente conversou sobre isso. A primeira vez eu vou aproveitar e falar, né? Pode falar. Da admiração que eu tenho por você, tão jovem, ter tomado aquela decisão. Hoje você é um deficiente físico, mas você não deixou de ser o Bruno, né? Mas eu acredito que você está bem melhor. Sim. Eu acredito, nem conversamos do que você era antes do que você era hoje. Gente, deficiência física, muitas pessoas ficam revoltadas, né? Eu até tenho uma pessoa, depois que eu vou passar o contato, ele é deficiente físico, mas ele tem uma revolta dentro dele, ele sofreu um acidente, ele amputou, né, uma perna e depois ele ficou melhor, ele fez o atendimento voluntário comigo, a gente conversou. Eu acredito que ele vai ouvir, né? Eu não posso falar o nome dele, mas quando eu vou mandar esse vídeo para ele, ele vai se lembrar que é dele. E eu admiro você, porque você é tão jovem, poderia se revoltar, mas você decidiu, você tomou a melhor decisão da sua vida, né? Tanto em prol da sua vida, em prol do esporte. Então, assim, é um menino maduro, né? Para a sua idade.